Bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo, secretário de Planejamento de Antônio Carlos. Gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas que se dispuseram a vir nessa manhã aqui. Hoje a gente vai ter mais uma palestra, um treinamento que vai culminar na abertura da revisão do plano diretor do município, que a gente tem que fazer por lei a revisão de 10 em 10 anos do plano diretor. Então, como o nosso plano é de 2010, em 2020 a gente vai ter que fazer a revisão. Então a gente está fazendo essas palestras, esse treinamento da população, para que o plano diretor saia o mais perfeito possível, né? Mais aplicável à nossa realidade e à cidade. A gente já teve várias palestras no mesmo formato dessa, só que com outros assuntos, e hoje o tema é a acessibilidade, né? Hoje temos 3 palestrantes muito bem conceituadas, e a Silvia, que é coordenadora na Câmara Temática de Acessibilidade do CAU. Temos a Thaline, que trabalha no Ministério Público, né, também, e a Gisele, também representante do Ministério Público. Inclusive, a Thaline e a Gisele que elaboraram um curso à distância sobre acessibilidade, que está disponível a todos pelo site do MP. Então, eu vou passar para elas fazerem a apresentação nessa manhã. Muito obrigado. Bom dia a todos, né? Primeiramente, eu queria dizer que é uma alegria, né, estar participando aqui em Antônio Carlos, né, desse momento, desse tema tão importante que é a acessibilidade, e agradecer à Secretaria de Planejamento, à Prefeitura de Antônio Carlos, em nome do Rodrigo, da Heloísa, né, para a gente poder trazer esse tema, no caso, né, acessibilidade, que a gente tem essa preocupação junto ao Conselho de Arquitetura também. Eu vou fazer uma pequena introdução. Quem vai falar realmente do tema são as nossas outras arquitetas, né, do Ministério Público. E eu só vou fazer uma pequena introdução sobre o Conselho de Arquitetura, para vocês terem uma noção, né, acho que a maioria aqui faz parte, conhece, enfim, mas eu acho que é importante saber como que o Conselho de Arquitetura hoje está trabalhando, a preocupação, né, e o que ele vem fazendo, né, é um conselho novo, né? Então, aqui, por exemplo, né, nós temos aqui a pergunta que as pessoas se fazem, né? O CAU, então, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, qual é o seu papel, o que é ética, moral, disciplina, que são, né, situações que o Conselho hoje tem bastante em alta, né, como é o Código de Ética e como o arquiteto deve atuar, né? Então, para conhecimento, o CAU ele é uma autarquia federal. Ele foi criado pela Lei 12.378, de 2010, né, e ela tem um caráter uniprofissional. Tá? Ele está presente em todo o território nacional e regulamenta o exercício da arquitetura e urbanismo. Então, todo profissional, né, arquiteto que queira exercer a profissão precisa estar registrado no Conselho de Arquitetura. Né? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho do papel e dos objetivos do CAU, né? Então, os objetivos, né? E o CAU ele está para orientar, né? Para disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão, né? O que quer dizer isso? O CAU ele não apenas ele vai fiscalizar o profissional. O trabalho dele é entregar para a sociedade um profissional habilitado, né? Que trabalhe de maneira correta. Então, o CAU ele não trabalha apenas para os arquitetos, ele trabalha para a sociedade civil num todo. Né? O CAU ele procura promover o aperfeiçoamento do exercício da profissão, né? Então, ele sempre está buscando meios de estar melhorando e trabalhando por isso. Zelar pelo respeito aos princípios da ética e disciplina, né? Que é sempre trabalhar com ética cada vez mais em alta, né? E defender o interesse e a segurança da sociedade, como eu falei, né? Então, uma coisa bastante importante de se falar é que, né, é uma autarquia especial, né?
sendo um braço do Estado, ela deve buscar a defesa da sociedade em harmonia com a afirmação, valorização da profissão. Então, a gente quer entregar para o mercado realmente arquitetos que valorizem a profissão, que a gente realmente tenha dentro, além do respeito, a gente consiga ter obras realmente e trabalhos, enfim, com segurança, né? O Conselho de Arquitetura, ele é formado pelo Conselho Federal, que fica em Brasília, né? E aí existem os conselhos estaduais, né? Nós somos do Conselho de Arquitetura de Santa Catarina, e aí, através do registro que a pessoa tem, nós temos o nosso registro, ele é para o Brasil todo, né? Então, existe um registro que a pessoa tem que ter na hora de emitir o seu registro de responsabilidade técnica, né? O CAL, ele é formado por comissões, né? Então, as comissões, elas trabalham em prol dessa melhoria. Então, a comissão de ensino, de exercício profissional, de ética, de organização, né? Tem outras comissões especiais, que é a de assistência técnica em habitação de interesse social, que já teve aqui uma outra profissional, uma outra colega conselheira, que fez a apresentação da CATES. E nós temos a Comissão Especial de Políticas Urbanas e Ambiental, eu sou coordenadora adjunta, e temos a Comissão Temporária de Patrimônio, que está buscando construir a sede própria do CAL. Além disso, eu sou coordenadora da Câmara Temática de Acessibilidade, né? Então, aqui é só os telefones para vocês terem contato, né? E sobre o CAL, seria mais ou menos isso. O que eu posso falar também, que no caso seria o mais importante para vocês, é que a gente está desenvolvendo o Conselho de Arquitetura, a Câmara Temática de Acessibilidade é um projeto novo, né? A gente está criando várias câmaras, e essas câmaras temáticas, porque nas comissões a gente trabalha só com os conselheiros. E essas câmeras, elas estão sendo abertas a todos os profissionais ou pessoas da sociedade que têm interesse. Então, a gente realmente está trabalhando de uma forma de trazer as pessoas para trabalharem junto. Então, hoje nós temos vários projetos em andamento sobre acessibilidade, né? Nós temos um plano, né? E dentro desse plano a gente trabalha também os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Não sei se vocês têm tido acesso, mas é algo que está bastante em alta, né? Que é realmente para trazer para a sociedade as questões de resolver os problemas junto aos profissionais, né? Dentro desses projetos que a gente vem trabalhando, a gente criou um agora na Câmara Temática que, dentro, no caso de Florianópolis, a gente vai estar fazendo uma caminhada. Ela vai ocorrer, a caminhada acessível, ela vai ocorrer dentro da Semana Inclusiva de Florianópolis, que agora do dia 16 a 21, acontece em Florianópolis. E no dia 18, estão todos convidados, dia 18, às 10 horas da manhã, na frente da Catedral Metropolitana, né, a gente vai sair e vai estar com várias pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. E nós vamos fazer uma caminhada pelo centro, em uma quadra. Vamos ter paradas técnicas para mostrar o que está certo e o que está errado dentro da cidade. Porque, assim, hoje nós saímos caminhando, né, pessoas normais, sem nenhum tipo de problema, e a gente não percebe os problemas que existem na rua. Nós, arquitetos e urbanistas, trabalhamos com a cidade, né? Então, a gente realmente precisa ter esse olhar diferenciado e trazer esse olhar para as pessoas, para que todos comecem realmente a perceber como é importante que a sua calçada esteja de maneira correta, né? Quer dizer, não é esperar só que o seu vizinho arrume a calçada, que tem um buraco, que tem uma rampa, mas que todos consigam ver a sua própria calçada e, a partir dela, né, começar a criar caminhos acessíveis. A gente hoje fala muito na questão da deficiência, mas o mais importante é saber que todos nós precisamos de acessibilidade, né? Mobilidade reduzida, enfim, em algum momento alguém vai quebrar um pé ou vai ficar idoso, né? Então, a gente realmente precisa facilitar isso, né? Então,
por que não fazer a coisa certa, né? Então, essa caminhada a gente vai estar documentando, né? Talvez seja um projeto para se fazer em todas as cidades, para que as pessoas realmente percebam, né, o que tem de difícil, o que está acontecendo de errado, né? A questão da norma de calçada, às vezes algumas pessoas entendem de uma maneira, outras de outra. Então, aproveitar esse momento aí do plano diretor, né, e realmente colocar regras que façam, né, com que as pessoas realmente tenham esse olhar diferenciado e quem sabe, colocar Antônio Carlos como a cidade mais acessível, né? Acho que seria uma boa oportunidade, uma boa ideia. Então, assim, era isso, né, o recado do Conselho de Arquitetura, né, que a gente realmente possa estar, tem esse olhar e os profissionais, eles têm ainda mais, né, mais responsabilidade sobre isso, porque a gente estuda para isso, né? Então a gente precisa, além de colocar em prática, ensinar os outros e ajudar nessa perspectiva, tá? Então eu agradeço, né, todos, é só uma pequena introdução, né? As nossas colegas aqui é que vão, eu deixo a palavra então com a Thaline, né? E acho que é a Thaline agora, a Gisele, desculpa. Obrigada. Quadradinho ali, Não, eu vou aproveitar e só vou complementar, né, sobre esse projeto aí da caminhada da acessibilidade. A gente vai estar fazendo essa caminhada, vai ter paradas técnicas, né, vai estar mostrando os exemplos e, enquanto isso, a gente vai estar fotografando, né, filmando, e a gente vai criar um documentário e vai levar isso para o legislativo, né, para realmente a gente pedir que a gente possa... A gente sabe que a questão da calçada, ela tem que ser uma parceria, né, entre os munícipes e o município. A gente sabe que a prefeitura ela não consegue resolver tudo, né? Tudo é questão de verba, passa por muita situação. Então, precisa existir uma parceria. Então, seria interessante realmente se pensar, fazer talvez algum projeto de lei, essa é a nossa ideia, de fazer um incentivo para que as pessoas, que o município desse algum desconto no IPTU, de alguma forma, para quem realmente mantivesse a sua calçada, ou se tivesse algum problema, que fosse feito. Então, a gente sugere isso, né? Parece que esse tipo de projeto ele tem que partir do prefeito, porque como traria ônus para a prefeitura, né? Então, o próprio vereador não poderia fazer isso. Mas pode-se levar isso como um projeto e abraçado por todos os vereadores, enfim, pela população em geral. Acho que agora aqui está tudo certo. Então, dia 18, 10 horas, quem tiver a oportunidade de estar ali em Florianópolis, será muito bem-vindo. Obrigada. Bom, já fui apresentada, né? Sou a Thaline, arquiteta, trabalhamos nós duas no Ministério Público como analistas em arquitetura.
fomos as elaboradoras do curso EAD que está disponível no site do MP, né, como já foi falado. E a gente veio tentar falar um pouco, né, a ideia dessa palestra é conscientizar um pouco sobre o tema, né, acessibilidade. E pode passar o próximo. Então, assim, quando a gente fala de acessibilidade, a gente que é profissional, a gente tem um papel mais importante do que o público geral, né? Aqui na plateia, acho que tem profissionais e não profissionais, mas pelo que a Heloísa comentou, tem mais pessoal da área, né? Então, talvez, quando as pessoas vejam essa foto, quem é profissional talvez tenha mais uma ideia do grande equívoco, né, que tem contida nela. Mas, assim, só para falar por cima, o piso de bolinha, né, que está ali mais desbotado na borda do meio-fio, ele não deveria estar ali, né, porque, primeiro, o piso em si não tem os parâmetros que a norma coloca para ser piso de alerta, e o piso de alerta não deveria ser aplicado em toda a continuidade do meio-fio. Então, não era para ele estar ali. Aí, provavelmente, quebraram três pedrinhas e eles, né, repuseram com o piso direcional. Mais mal aplicado ainda, né? Então, o que acontece quando a gente tenta adaptar sem realmente entender para que as coisas servem? Acontecem coisas desse tipo. E a gente vê, principalmente falando de pisos táteis atualmente, pelo menos em Florianópolis, e acredito que seja a realidade, pelo menos, de Santa Catarina, com certeza, é que os pisos táteis, que eles são mais feitos para pessoas com deficiência visual, eles não ajudam essas pessoas, né? Eu, se tivesse deficiência visual, né, eu uso óculos, mas, enfim, se eu fosse uma pessoa de baixa visão ou uma pessoa cega, eu não usaria esses pisos, porque eles estão sempre aplicados de forma equivocada, né? Pode passar o próximo slide. Então, assim, só dando um apanhado geral do que a gente vai falar na palestra. A ideia da palestra não é ser um curso, né, de aperfeiçoamento, o curso está lá com a sua função, mas para a gente realmente tentar conscientizar. Então, mas para conscientizar, é importante falar alguns aspectos técnicos para entender por que tem esses parâmetros, né? Por que a norma, especificamente a 9050, que é a mais abrangente, por que ela tem os parâmetros que ela tem? Tem um porquê. Então, existe muito uma noção geral de que a norma é muito chata, que a acessibilidade é uma coisa para pessoa só com deficiência, só tem uma pessoa com deficiência no meu município, ou, enfim, essas coisas que a gente, que é o público geral pensa, mas, na verdade, a acessibilidade ela é para todas as pessoas. Algumas têm deficiência, mas temos todas as características diversas, né? Então, a ideia da palestra, a gente vai falar um pouco de aspectos técnicos mais para essa conscientização, né? E também focar na coisa assim de que, sei lá, a gente visualiza muito assim as pessoas focando naquilo que não dá de fazer, né? Às vezes não tem espaço para fazer o banheiro acessível, né? E todo o resto, né? Por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar sobre a sinalização de vidro, porque assim, quem nunca deu uma cabeçada no vidro, né? E a norma de acessibilidade coloca lá que tem que sinalizar o vidro. Por que tem que sinalizar o vidro? Porque qualquer pessoa, com deficiência ou não, pode dar uma cabeçada no vidro, então ela tem que ser sinalizada. Então, a acessibilidade ela é pensada para todas as pessoas, incluindo a diversidade humana, e não para pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência fazem parte, né, da diversidade humana e têm que ser consideradas, mas a acessibilidade não é só para isso, né? Pode passar. Então, falando da diversidade humana, uma coisa que é interessante falar é assim, o que nos une? Somos pessoas? Todos nós somos pessoas. E isso, quando for falar da terminologia, vai dar de ver bem. Nós todos somos pessoas, né? E temos diferenças, né? Que é o que, digamos, nos separa, nos diferencia. São as nossas características, que cada um de estatura, de percepção, de mobilidade. Essas características nos diferenciam. Mas o que nos une é que todos nós somos pessoas, né? E falando especificamente da deficiência, das pessoas com deficiência, tem muito mais pessoas com deficiência do que a gente pensa que tem. E com mobilidade reduzida, então, enorme, né? Oi?
Bom, então, só falando sobre isso, assim, por exemplo, a gestante é uma pessoa com mobilidade reduzida, o idoso é uma pessoa com mobilidade reduzida. A mobilidade reduzida ela é uma característica normalmente mais temporária, né? Então, se a gente conseguisse fazer um levantamento de pessoas com mobilidade reduzida, seria um número enorme, né? Eu, atualmente, sou uma pessoa com mobilidade reduzida, não aqui nesse momento, mas eu tenho um bebê, então estou sempre carregando meu bebê. Eu tenho a mobilidade bem reduzida quando eu estou com meu bebê, né? Na gravidez, então há 3 anos já eu estou assim. Quando eu estava grávida, mobilidade reduzida, né? Tem o idoso, tem várias condições que causam a mobilidade reduzida. Pessoas com deficiência, tem vários tipos de deficiência. Tem algumas deficiências que não implicam tanto uma condição do espaço mais restrita. Por exemplo, a cadeira de roda, ela, pela dimensão dela, ela acaba dificultando, não é dificultando, né, digamos assim. Às vezes a gente precisa de mais espaço para conseguir adaptar as coisas para pessoas em cadeira de rodas, né? Mas existem inúmeros tipos de deficiência que a gente nem pensa, nem sabe que tem, né? Porque ela pode ser física, sensorial, motora, enfim, diversas. Então, só um dado, não vou ficar falando muita coisa, mas assim, no censo de 2010, que mais de 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência visual, auditiva, motora, mental ou intelectual. Isso representa quase 24% da população. É muita gente, né? Então, se a gente for considerar a pessoa com deficiência, não é 1 ou 2. E muito daquilo... mas eu não vejo nenhuma pessoa com cadeira de roda. Claro, às vezes as pessoas com cadeira de rodas nem saem de casa, porque é melhor ficar em casa se tu não vai conseguir se locomover, né? Tem isso também. E também essa vinculação que a gente tem da deficiência e a cadeira de roda. Deficiência e cadeira de roda. E todas as outras, né? Existem inúmeras. Pode passar. É interessante falar das diferenças antropométricas, porque assim, o homem vitruviano, né, como ou pelo menos os profissionais da área sabem, ele apresentava o ser humano com as plenas capacidades, com aquelas proporções do homem padrão. E muito dos nossos espaços, as edificações, as áreas urbanas, consideravam essas proporções ideais de um homem de 1,80 de altura, com suas plenas capacidades e tal. Né? Mas a acessibilidade ela veio para... vamos adequar isso, porque a maioria das pessoas não é um homem com plenas capacidades com 1,80 m, né? Não é a maioria das pessoas, né? E ainda se fosse, né? A gente tem que tentar contemplar a diversidade humana. Pode. Então, quando eu estava falando ali sobre o que nos une, somos todos pessoas. Então, é muito importante, principalmente para quem é profissional da área, e mesmo para quem não é, né? A gente usar a terminologia correta. Quando a gente começa a usar essa terminologia correta, a gente ajuda a disseminar essa conscientização, né, sobre a acessibilidade. Então, percebam que a terminologia correta, ela sempre começa com pessoa, porque todos somos pessoas, né? Por exemplo, digamos que eu tivesse uma deficiência. Eu não sou só uma deficiente, né? Então, por que a pessoa é deficiente? É uma pessoa com deficiência, certo? Então, pessoa com deficiência, pessoa com mobilidade reduzida, pessoa em cadeira de rodas, pessoa obesa, pessoa idosa, pessoa com deficiência visual, pessoa cega, pessoa com deficiência auditiva, pessoa com baixa estatura. Sempre pessoa. Sempre pessoa. Isso é bem importante de fixar. Porque, tudo bem, é claro que, eventualmente, eu mesma falo, deficiente, né? Acontece, é coloquial, a gente fala, mas, assim, é muito importante o uso da terminologia correta por isso. Não quer dizer assim, a gente falou cadeirante, né? Ninguém vai ser criminoso porque falou cadeirante, né? Não tem problema, todo mundo eventualmente fala, mas é coloquial. Então, quando a gente fala, assim, agora eu já consegui incorporar e falo sempre a pessoa em cadeira de rodas. Eu falo a pessoa, sempre a pessoa, só fixar que é pessoa. Fala a pessoa, depois qual é a característica que estamos querendo enfatizar naquele momento, né? Porque uma pessoa em cadeira de rodas, ela tem a cadeira de rodas, mas ela continua sendo uma pessoa. Ela pode ser alta ou baixa, ela pode ter uma mobilidade maior ou menor, porque tem pessoas que usam cadeira de rodas, mas que caminham, né?
Então, não dá para generalizar, né? Mas a pessoa em cadeira de roda é uma condição específica que demanda espaços específicos, né? Então, só falando dos conceitos assim mais importantes para esse tema, pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, né? Que é diferente da mobilidade reduzida. Então, ela tem impedimento de longo prazo, pode ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva. Isso é bem fácil de visualizar da cadeira de rodas na frente da escada, né? Aquela cena clássica, né? Mas, né, daria de dar aqui inúmeros exemplos sobre isso. A pessoa com mobilidade reduzida é aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, que pode ser permanente ou temporária, né? Normalmente a pessoa que precisa andar de muleta sempre é uma característica permanente, né? Mas a mobilidade reduzida, a maioria dos exemplos é temporária, né? Então, e daí isso reduz a mobilidade dela, né? A flexibilidade, a coordenação motora ou a percepção. Inclui, normalmente, como eu estava falando, idoso, gestante, lactante, a pessoa com criança de colo e a pessoa obesa. Agora, vou passar a bola para a Gisele. Bom dia para todo mundo. Já fui apresentada, mas, enfim, meu nome é Gisele, eu também sou arquiteta do Ministério Público, analista em arquitetura como a Thaline, né? A gente vai se alternar um pouco, né, nos temas aqui, para cada uma falar um pouquinho, né? Então, retomando o que a Thaline estava falando, aquela hora que ela menciona a deficiência em interação com uma ou mais barreiras pode causar um impedimento. Como é que funciona isso? Deficiência, a pessoa pensa, a pessoa tem uma deficiência, ela não pode. Nem sempre. Existe uma deficiência e tem que haver também uma barreira. Só a soma das duas gera uma restrição. Então, por exemplo, existe um degrau, mas eu sou uma pessoa que caminha e consegue subir um degrau. Então, para mim, não há restrição nenhuma. Uma pessoa está na cadeira de rodas, mas o piso é liso e não tem obstáculos. Então, ela também não tem nenhuma restrição à sua locomoção. Então, quando você soma a barreira com a deficiência ou com o impedimento da pessoa, aí que você vai gerar uma restrição de fato, né? E essas restrições não são só do ambiente, elas podem ser, como a gente colocou, culturais, socioeconômicas e de outros tipos também. Tem um exemplo ali, né? Pessoa na cadeira de rodas, ela só tem um problema para se locomover porque o piso não é adequado. Né? Pode passar, por favor. Um desses tipos de barreiras que não são físicas são as atitudinais. Poucos dias atrás, teve uma notícia de um caso lá numa praia, acho que foi São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo não, que as pessoas... havia um movimento para levar as pessoas com deficiência para a praia, para curtir o mar, para aproveitar a praia, né, e reunir essas pessoas lá. E aí era um bairro de alta renda, acredito eu, e algumas pessoas se opuseram a esse evento porque não queriam aquelas pessoas ali, naquele local. Então, essa é mais uma barreira de atitude, de preconceito, de uma visão errada da pessoa com deficiência, do que necessariamente uma barreira física. Às vezes, a pessoa com deficiência pode ir para um lugar, mas ela não vai porque fica constrangida, ou porque, né, não vai ser bem-vinda naquele local. Então, você tem questão de segregação e preconceito, como a gente falou, né, e é uma coisa que a gente tem que mudar. Porque se a gente continuar vendo a pessoa com deficiência como ai, tadinha, ou ai, que feio, a gente não vai incluir essas pessoas na nossa sociedade. Né? Pode passar, por favor. Tem um exemplo bem claro de que pessoa com deficiência não é coitadinha, né? Ela pode fazer de tudo, desde que o ambiente e a atitude das pessoas possa dar condições para que ela exerça seu potencial. Né? A acessibilidade, que a gente fala mais, esse termo, porque é o que está, né, nas normas. O que ele é? Possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento. Então, não é só locomoção. Né? Com segurança e autonomia. Esse é bem importante, gente, porque não é só eu conseguir, é eu conseguir de forma segura e eu conseguir de forma autônoma.
A pessoa com cadeira de rodas, exemplo mais clássico, né? Não precisar ser carregada para subir o andar. Né? A pessoa com deficiência visual não precisar alguém que esteja ali de boa vontade para dar o braço para a pessoa conseguir chegar no lugar que ela quer. Ela tem que conseguir se virar sozinha, né? E com segurança. Né? Então, ali tem o resto do conceito, né? Que é bem amplo, mas, enfim, acho que o ponto mais importante para focar é essa questão da segurança e autonomia, e que não é só locomoção. Né? A Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência também traz essa propriedade, que é um atributo essencial do ambiente, que garante a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Como a Thaline falou, todas as pessoas. Né? Aí o desenho universal, a gente ouve esse termo também, mas não comenta muito. E é uma coisa que a gente traz porque é muito importante destacar que não é uma coisa opcional ou preferencial ou bonita, ou que talvez. Ela é exigida pela lei federal e ela é exigida pelas normas técnicas. Então, a gente tem que garantir desenho universal. Ele é um pouco mais abstrato no sentido de aplicação, mas quando você tem a mentalidade de aplicar o desenho universal, enraizado num projeto ou na hora de conceber as leis, você acaba incorporando isso e ele se torna natural. Então, o que é o desenho universal? É a concepção de produtos, ambientes, programas, serviços a serem utilizados por todas as pessoas, de novo, sem necessidade de adaptação ao projeto específico. Então, não é assim, vou projetar uma escola e depois eu faço um projeto de acessibilidade para ela. Ou depois a gente adapta. Não. Isso tem que vir desde o conceito do local. Se ele já existir, claro, você vai adaptar. Mas quando você elabora um projeto, ou você concebe um espaço com desenho universal, ele já vai desde o início seguinte. Não é adaptado, não é a exceção. Todo mundo usa de tudo. Então, é aquele exemplo clássico. Tem 4 lavatórios num banheiro, num sanitário, e um mais baixinho para a pessoa que é baixa estatura ou está na cadeira de rodas. Mas o dia que estraga aquele lavatório, a pessoa não lava a mão. Né? Se todos os lavatórios fossem um pouco mais baixos, todo mundo usaria todos. Né? Às vezes a pessoa é mais alta, mas eu vou me incomodar. Mas são 10 segundos que a pessoa vai lavar a mão. Né? Assim, na residência dela, ela pode fazer o que é mais confortável, mas no espaço coletivo, público, né? Você pode fazer os espaços de um jeito onde todo mundo usufrua de maneira não segregada, né? Não excluir, não fazer a pessoa com deficiência entrar pela portinha do lado, quando todo mundo está entrando pela porta da frente. Né? Aí tem vários princípios que daí podem ser lidos com mais calma na BNT, né? Para aplicação. Aqui tem 2 exemplos. Essa lixeira ali da esquerda, né? Isso foi em Florianópolis, tá? Por acaso eles fixaram ela numa altura mais baixa que o normal. Mas eu percebi o seguinte, quando a gente, até comentei, foi que eu tirei a foto, por isso que eu falei. Ela está mais baixa da altura. Então, uma criança, uma pessoa de baixa estatura, uma pessoa na cadeira de rodas vai usar essa lixeira com muito mais facilidade do que se ela tivesse mais elevada. Então, por que a lixeira não pode ser mais baixa? A pessoa alta vai pegar e usar, normalmente. Né? E esse é um exemplo estrangeiro, né? Não é aqui. Nos Estados Unidos, se não me engano. Mas o que ele mostra? É um box comum, não é um box acessível, específico, exclusivo para uma pessoa com deficiência. Mas ele tem as barras, ele tem bastante espaço. Por quê? Porque o dia que entrar uma pessoa obesa para usar esse sanitário, ela não vai ter que se espremer. Né? Uma pessoa que está com gesso e solta a muleta, ela tem uma barra para se segurar. Então, está prevendo tudo isso. Né? Uma pessoa idosa também, como a Thaline falou, né, pode ter esse apoio. Então, os espaços, tudo para todo mundo, né, dentro do que tecnicamente for viável. A tecnologia assistiva, que também ajuda a técnica, que são aqueles recursos... a gente geralmente lembra, né, dos recursos de televisão, vou botar o closed caption, audiodescrição. Né, eles estão... nem sempre eles são da edificação, né? Mas eles têm que estar associados à edificação. A edificação tem que prever a sua utilização. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um intérprete de Libras, onde eu vou deixar essa pessoa? Né? Num auditório, por exemplo. Se eu tenho, por exemplo, um cão-guia, ali é um exemplo, né? Apesar de ele ser um ser vivo, ele é uma tecnologia assistiva também.
Se a pessoa vai com um cão-guia num espaço, onde fica esse cachorro, sabe? Onde a pessoa vai ficar com esse cão? Né? Então, são só alguns exemplos. O módulo de referência é o que acontece, como a Thaline explicou. Antes a gente considerava o homem padrão. O homem padrão é uma pessoa que fica em pé, né? E ela ocupa um espaço ao redor dela, que depois a gente vai ver. A pessoa em cadeira de rodas é um espaço bem maior que ela precisa. E comparado com outras situações da diversidade humana, ela é o mais crítico. Então, quando você dimensiona espaço, você toma a cadeira de roda como referência. Por isso, o módulo de referência. Né? Ele tem 1,20 por 80, mas, enfim, isso está na norma. Não vamos falar tanto de número aqui, mas só para ilustrar. Porque esse termo aparece bastante. Aqui algumas leis e normas que são essenciais para a aplicação da acessibilidade. Né? Tem leis federais, 10.048, e principalmente, no caso de edificações, a 10.098, né? Que tem alguns critérios, mas ela precisou de uma regulamentação. Aí entrou o decreto 5296, que é chave, porque ele tem parâmetros mais palpáveis, né? Mais técnicos. Isso. Aí, em 2015, entrou uma lei nova, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que é a 13146. Essa lei, ela atualiza um monte de coisa e ela amplia a acessibilidade de maneiras muito importantes, né? Vale realmente a leitura. E aí temos tanto que a norma BNT 9050, que é o ponto de referência para acessibilidade em edificações, sem sombra de dúvidas, ela foi atualizada em 2015, depois dessa lei de 2015. Antes ela era de 2004, para concordar com o decreto de 2004. Né? E aí tem a norma ali aqui embaixo, que talvez nem todo mundo conheça, que é a 16537, que é uma norma só de piso tátil. De tão elaborado, tão cheio de detalhes que é esse assunto, ele tem uma norma separada. Né? O Estatuto da Cidade a gente incluiu aqui porque, como o tópico é plano diretor, é a revisão do plano diretor aqui do município, né, essa revisão ela tem que se basear, né, no Estatuto da Cidade. E o Estatuto da Cidade fala em acessibilidade. Né? A gente citou 2 momentos aqui em que ele menciona, são inclusive momentos que foram atualizações recentes, vê 2018, 2015. Né? Mas você tem que garantir acessibilidade nas edificações por lei federal. Isso tem que ser incorporado no plano diretor. Inclusive, o artigo 41 fala ali, ó, na elaboração de plano diretor, a elaboração de plano de rotas acessíveis. A gente vai ver o que é uma rota acessível mais para frente, mas significa interligar os espaços de maneira acessível. Não é só A e B ser acessível, o trajeto entre os dois também. Os parâmetros antropométricos, que são o quê? São aqueles parâmetros relacionados às dimensões do nosso corpo, do corpo humano, né? E que vão ser parâmetros para você elaborar um espaço. Né? Então, cada pessoa precisa de um espaço ao redor. Como a gente falou, o módulo de referência é o mais crítico, né, o da cadeira de rodas, mas uma pessoa em pé ocupa, no mínimo, um diâmetro de 60 centímetros. 60, 60. Então, esse é o mínimo do mínimo de espaço que a pessoa precisaria, por exemplo, dentro de um box de banheiro. 60 por 60, sem esbarrar em nada. Né? No mínimo. Então, assim, ó, quais são as palavras-chave ali? Circulação, manobra, aproximação, transferência e alcance. Não é só chegar, é conseguir usar. Né? E, assim, a norma tem dimensões mínimas, mas, dependendo do caso, nem sempre o mínimo é suficiente. Né? Antigamente, a norma da versão 2004, ela tinha, por exemplo, o sanitário mínimo 1,70 por 1,50. A pessoa ia lá, copiava aquele sanitário, jogava no seu projeto. E aquilo ali, se você for analisar, não atendia bem, porque a pessoa não conseguia manobrar uma cadeira de rodas ali dentro. Né? Então, o mínimo existe para, né, que nunca seja... para que seja viável de alguma forma, mas nem sempre aquilo ali atende a um ambiente acessível de fato. Né? Aqui alguns exemplos só da norma, né, de como você precisa... Como as circulações vão ficando mais largas conforme as pessoas passam. Às vezes, por exemplo, 80 centímetros é o mínimo num vão de porta, por exemplo, ou num portal. Mas se você tiver uma circulação mais comprida, você vai precisar de mais largura. E aqui, os giros de cadeira de rodas, né, dependendo do ambiente, ele vai precisar de um giro diferente e vai precisar de mais espaço. E aqui é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, que é o alcance manual. Um exemplo, tem o frontal também, a gente botou o lateral de exemplo. Né? Não adianta a gente pensar só em chegar, que a gente tem que alcançar as coisas também. Né?
E os parâmetros visuais e auditivos, que nem sempre entram na pauta. A gente pensa em se locomover, em alcançar, né, a parte motora, mas a gente não lembra da parte auditiva e visual dos espaços, as pessoas que não enxergam ou enxergam pouco, ou as pessoas que não escutam, escutam pouco. Eles são menos lembrados. Né? Aqui são alguns exemplos. Cone visual, um termo até que técnico, né? Mas, assim, é aquela coisa, por exemplo, estou numa sala de aula ou no auditório, se eu tiver que ficar assim nessa posição, ou no cinema, ou no teatro, o filme, ou a espetáculo, ou a apresentação inteira, eu vou cansar, e às vezes eu não estou considerando a pessoa que não consegue virar o pescoço, por alguma restrição física. Então, né, não vamos entrar em detalhe com isso, mas só um exemplo. Né? E os auditivos também, nessa mesma linha. Outra coisa que todo mundo esquece é informação e sinalização. Até para as pessoas que não têm nenhum tipo de restrição, por exemplo, visual, né? Deficiência, por exemplo, é negligenciado. Né? As pessoas não se orientam bem nos espaços porque não tem uma sinalização adequada, que possa ser lida por todo mundo. Né? Por exemplo, você chega na porta de um sanitário e tem lá uma palavra em inglês para o masculino e uma palavra em inglês para o feminino. Se eu não sei inglês, eu não sei em que sanitário eu entro. Né? Ou é uma criança, ou uma pessoa que só consegue entender se for uma figura. Né? Ou, por exemplo, esse é o símbolo internacional de acesso. Ele tem um formato padrão justamente para ser reconhecido por qualquer pessoa. Porque se você tentar elaborar, deixar mais bonitinho, fazer do seu jeito, nem todo mundo vai compreender o que ele significa. Né? E sempre nos dois sentidos assim, de 5 sentidos mesmo. Então, nunca vai ser só visual, porque tem gente que não vai enxergar. Então, é visual e sonoro, ou visual e tátil, sempre 2, pelo menos 2. Aqui alguns pontos que a gente destacou, né? Na norma tem vários critérios, vai ser onde colocar, que tamanho usar, qual é a fonte que usa, tudo na norma. Né? Legível, de fácil compreensão, não modificar nem estilizar, que nem eu comentei. Né? A sinalização de emergência para todo mundo, todos os sentidos, e algumas aplicações essenciais, que daí estão lá listadas na norma, que a gente só listou para ilustrar. Vou passar para a Thaline de novo, vou falar do meio urbano, que é super importante, que sempre gera muita dúvida, né? O meio urbano é bem importante de colocar, porque ele tem bem a ver com aquela coisa que eu estava falando de ser para todo mundo, né? Porque as calçadas da nossa realidade, né, elas não são boas para ninguém, né? Para ninguém. Elas não têm largura adequada para ninguém caminhar. Elas não têm regularidade no piso, elas não têm faixa livre, elas não têm condições básicas mínimas de nada. Aí, quando a gente fala que tem que, né, transformar as calçadas, deixar as calçadas serem acessíveis, né, as pessoas, mas que chatice, que acessibilidade, não sei o quê. Nossa, né, o que é bom para um é bom para todos, né? No meio urbano isso é muito intenso, né? Essa foto, ela é um exemplo legal, assim, porque ela é uma calçada, é na Vidal Ramos, ali em Florianópolis, né? E ela é um bom exemplo porque ela ilustra uma calçada um pouquinho mais larga do que as nossas geralmente são. E ela tem 3 faixas de uso, né? Na esquerda, ali na borda do meio-fio, ela tem a faixa de serviço, né? Que tem mobiliário, vegetação e tal. Na direita, ela tem uma faixa de acesso ali, né? Aos lotes. E ela tem uma faixa livre, que não está assim desenhada, mas dá de visualizar uma faixa livre. Mas essa foto, tu percebe o quê? Que o piso é o bloco, né? Bloco intertravado, o paver. E o paver, ele não sei por que motivo, razão ou circunstância, ele foi difundido como uma pavimentação acessível, né? Usada muito. Vários municípios, vou fazer a avenida principal, vai ser toda acessível, vão lá e colocam paver em tudo, né? E daí botam um piso tátil e tal, mas assim, o paver, na maioria quase que absoluta das aplicações, ele é trepidante, porque o bloquinho ele tem um chanfrinho, né, na extremidade superior, eles têm um chanfrinho e aí as juntas ali causa trepidação. Então,
né? A gente vai andar com o carrinho de bebê, com a cadeira de roda, né? Faz isso, né? E a norma não diz, não use paver, mas ela diz que o piso da faixa livre tem que ser não trepidante, além de várias outras coisas. E o paver, além de ser de difícil manutenção, né, tem que ter uma manutenção muito frequente, a colocação é sempre complicado. Ele, apesar, claro, o paver tem lá suas boas qualidades também, mas para acessibilidade ele não é o indicado, né? Pode. Quando a gente pensa no meio urbano, né, acessibilidade no meio urbano, os principais elementos são as calçadas, as faixas de travessia, os rebaixamentos, mobiliário urbano e as vagas de estacionamento, né, em via pública. E a realidade das nossas cidades, elas são, né, eu não preciso nem comentar, né, sobre isso. É interessante também falar sobre o conceito de calçada e passeio, que é parecido, mas as pessoas acabam confundindo, porque a calçada é todo o nível pavimentado acima da via, né? Tem a via-pista, da pista de rolamento, e aí tem a calçada, que é o nível pavimentado dos pedestres. Só que o que acontece? A calçada, ela inclui, por exemplo, a faixa de serviço, que não é para circulação de pedestre, né? A faixa de serviço é para mobiliário, para vegetação. Poste, enfim, essas coisas. E então a faixa livre dentro da calçada é o passeio, né? Então, conforme a norma, passeio é a parte da calçada livre de interferências destinada à circulação de pedestres, né? E na nossa realidade, a maioria das calçadas não tem largura para comportar as 3 faixas que a norma prevê, né? Que depois a gente vai mostrar, mas assim, pelo menos 2 tem que ter, né? A faixa livre e a faixa de serviço. Pode passar. Então, a mesma foto, a gente colocou de novo, agora delimitando ali, ó, o que é a faixa de serviço, a faixa livre ou passeio e a faixa de acesso. Esse exemplo tem as 3 faixas, né? Que a norma coloca ali. Mas a gente sabe que a maioria esmagadora das nossas calçadas não tem largura para tudo isso, né? E ali a figurinha da norma que mostra a mesma coisa. Enquanto isso, em Florianópolis, a Gisele tenta se locomover. Né? A Gisele, graças a Deus, não tem nenhum tipo de restrição, assim, nenhuma deficiência, mas ela, né, para não invadir a via pública e se colocar em risco, ela teve que se esmagar ali, né? A largura da calçada sem o poste já seria muito restrita. Com o poste, então, fora a irregularidade do piso, fora todo o resto, né? Enfim. E há uma coisa interessante da faixa livre que a gente às vezes não presta atenção, é que ela tem que ser desimpedida também na altura, tem que ter no mínimo 2,10. A Gisele não é assim, né? Nenhuma Gisele Bündchen, né? Com 2 metros de altura, mas ela já bateu a cabecinha na árvore ali. Né? Então, alguns requisitos normativos importantes das calçadas, não vou ficar falando muito, né, porque a gente olha o texto, é muita coisa, né, mas assim, algumas coisas são importantes de falar. Uma delas, que é bem importante, é sobre a inclinação transversal, né, porque assim, a gente está andando aqui, né, tem essa inclinação que tem que acompanhar a inclinação da via, né, mas e a inclinação de lado, quando você faz uma vivência... As 2 vezes que eu fiz curso, eu fiz a vivência com a cadeira de roda. Gente, a gente parece que vai capotar ali, porque a calçada é assim, né? Então, a inclinação máxima da faixa livre tem que ser 3%. É máxima, né? Preferencialmente inferior a isso, né? Deixa eu ver. Uma outra coisa muito importante é que o acesso de veículos aos lotes não pode interferir na faixa livre. É uma coisa que a gente vê muito, né? Muito recorrente. A rua está mais baixa, meu lote está mais alto, eu quero entrar com o meu carro, e aí eu pego e enfio uma rampa na calçada para a roda do meu carro passar. E aí, como é que a gente anda, né, nessa calçada? Isso acontece, é o que mais acontece, né? Então, piso com superfície regular, firme, estável, antiderrapante, não trepidante, e que esteja o piso seco ou molhado, né? Porque às vezes o piso parece antiderrapante, aí chove e a gente
toma um escorregão, né? Deve ser evitados todos os desníveis, mas assim, o que é tolerado? 5 milímetros. 5 milímetros não são 5 centímetros, 5 milímetros são 5 milímetros, né? É meio centímetro, é bem pouquinho. Porque mais do que isso, para uma cadeira de roda já, né, se constitui um obstáculo, né? Enfim, essas coisas mais importantes. E aqui, a Gisele pode falar sobre essa foto e daí dá seguimento, que ela que tirou essa foto. A gente usou bastante coisa de acervo nossa, por isso que a gente fica... Né? Essa foto é interessante, né, lá em Florianópolis também. As pessoas executaram a calçada com um piso e a ciclovia com um piso que é mais confortável de caminhar do que o piso da calçada. Conclusão, as pessoas caminham na ciclovia. As pessoas acham muito mais agradável caminhar na ciclovia. Se elas tivessem feito a calçada, tá, também num piso liso, sem trepidação, as pessoas estariam usando a calçada. Né? Alguém até teve que grafitar ali uma indicação para ver se o pessoal se liga, porque não é seguro, né? As pessoas acabam atropeladas por bicicleta. Né? Os pisos táteis, os benditos, né? Às vezes as pessoas não sabem bem o que fazer com isso, né? A gente já deu alguns exemplos no começo, né? Então a gente tem 2 tipos de pisos, que é o de alerta, que é aquele bolinhas, aspas, e o direcional, que são essas partes mais risquinhos, digamos assim, né? De um jeito coloquial. Né? Importante se mencionar que é visual e tátil. Né? Porque quem tem baixa visão vai ver, nem que seja um vulto, mas aquela cor ajuda, e essa cor tem que contrastar com o que tem em volta. Né? Então, ali tem alguns exemplos de usos, né? Mas isso está tudo listado na norma. Né? Alguns usos são obrigatórios e outros são orientações de quando eles são necessários. Então, nem sempre vai dizer onde certinho, mas você vai saber, ok, nessa situação eu preciso aplicar. Né? Isso aqui são algumas dicas, porque tem coisas que acontecem no dia a dia que acabam, né, que a gente percebe que não são adequadas. Por exemplo, assim, nem toda calçada precisa ter o piso direcional, aquela faixa no meio. Ah, mas por quê? Bom, existe uma questão da norma que fala em linha-guia. O piso direcional é um tipo de linha-guia. Um muro bem lisinho também é uma linha-guia, porque a pessoa, né, com deficiência visual pode bater a bengala e seguir o muro. Né? Se esse muro não for muito interrompido, um bairro residencial que tem bastante muro e é retinho, dá para usar aquilo. Se a calçada for muito estreita, claro, se for larga, melhor ainda. Mas se for muito estreita, você acaba mais atrapalhando que ajudando. Claro que se for um centro comercial, com um monte de loja, gente entrando e saindo, mesinha na rua, cavalete encostado e gente olhando vitrine, essas pessoas vão esbarrar tanto que não compensa. Mas, às vezes, tem essa opção. Né? O que a Thaline falou no começo, o piso, né, no meio-fio, junto ao meio-fio, coloca piso alerta em tudo, não é bom, porque a pessoa, né, ela caminha assim, o piso, e ele te alerta nessa posição. Se a pessoa vê o piso nessa posição, acompanhando ela, vai achar que ela tem que virar e atravessar. Aquilo é uma faixa de pedestre. E não é. Né? Então, pode botar até a pessoa em risco ou ser excesso de informação, a pessoa não entender nada. Né? Tem gente que coloca o piso de alerta antes e depois da entrada da garagem. Porque para avisar a pessoa. O que avisa a pessoa com deficiência que tem um carro saindo é o alerta sonoro. Aquele visual e sonoro, 2 sentidos. Lembra? Com a luzinha e a sirene. Porque se você alerta com piso tátil, quando não tiver carro nenhum e não tiver risco nenhum, a pessoa ainda vai ficar achando que tem. Né? Não é adequado. Né? Os obstáculos suspensos. Eu tenho que desviar de um poste e vou botar piso alerta. Se você tem, por exemplo, uma bengala, né, a pessoa está andando com a bengala, ela bate num poste, não tem nada que venha na altura da cabeça para bater nela. Então, ela vai desviar do poste, ela não precisa do piso. Mas, num telefone público, ela vai bater embaixo, mas ela vai reto na parte de cima, que ela não consegue detectar com a bengala. Então, é suspenso de 60 a 2,10. Porque, se for a mais de 2,10, a pessoa passa por baixo. Né? Então, e o contraste, que foi o que eu falei. Se o piso tiver muita textura em volta desse piso tátil, o piso tátil não vai ser percebido. Confunde. A gente, quando fez a vivência também, tentou diferenciar um piso de pedra rústica de um piso tátil, a gente não sabia o que era o que. Então, não sabia em que direção ir. Né?
Então, aqui ó, os exemplos do que foi falado agora. O piso de alerta no meio-fio, uma calçada que é estupidamente estreita, muito estreita, e tem um piso direcional ali para, sabe-se para quê, não sei, né? Um piso tátil aplicado com um local que o piso em volta tem textura não vai ser usado adequadamente. E aquela última foto, eu não sei explicar realmente. Tem um piso direcional ali para decoração e vai acabar confundindo, enquanto a rampa mesmo que a pessoa tem que subir ali está em péssimas condições. Então, a pessoa fica arbitrariamente não sabe o que está fazendo, né? Outro ponto do meio urbano aqui também, rebaixamento e travessia. As faixas de pedestre, né, e como atravessar a rua. Geralmente você rebaixa a calçada, faz aquela rampinha, né? Nem sempre essa é a melhor solução. Às vezes, por exemplo, uma calçada é muito estreita e para você ter a inclinação correta, você vai acabar comendo a parte da faixa livre, que é a parte onde você deveria estar transitando. Então, o que acontece? É mais negócio adequado mesmo você abaixar a calçada inteira. Faz uma rampinha, 5%, desce ela para o nível da rua e a pessoa tem espaço para manobrar uma cadeira ou não tropeçar e sobe a calçada de novo. Né? É um exemplo. Ou você pode, por exemplo, estreitar essa travessia para não ser tão longa e o tempo do semáforo ser mais curto. Ou você pode elevar a faixa e deixá-la no nível da calçada. Né? Tem várias alternativas. Né? Então, isso foi, o resto ali é o que eu já comentei. Pode passar. Aqui a comparação. Esse é um exemplo estrangeiro de novo, né? Porque, assim, a gente fica, mas é outro país, eles têm outra cultura, mas é uma coisa que a gente... Né, eles têm, às vezes, o mesmo espaço que a gente, o mesmo recurso, às vezes, do que a gente até em espaços privados, né? Enfim, que aqui é um estacionamento privado. E a nossa realidade, assim, que não seria tão mais caro fazer algo adequado, mas acaba ficando assim de qualquer jeito. Agora, para dentro das edificações, né? Aqui alguns conceitos que a gente vai abordar. Vamos falar rapidinho. A diferença do uso público e coletivo, que é uma coisa que às vezes as pessoas confundem. O decreto federal ele traz essa diferença. O uso público quando é a administração pública, que administra aquele edifício. E o uso coletivo é quando são usos diversos, né, que não são residência, né, mas que são geridos por entidades privadas. Né? E a lei de 2015 federal também fala que, mesmo a edificação já existente, tem que garantir acessibilidade em todas as dependências e serviços. Então, o fato da edificação ser antiga não é uma desculpa, né, para não precisar de nada de acessibilidade. Né? A rota acessível, comentada no começo, comentada no começo, que é o quê? É o trajeto ser acessível, desobstruído e sinalizado. Então, acontece muito de você colocar um sanitário acessível num local e a pessoa não consegue chegar nele. Né? Ou, como no exemplo da foto, é uma sala de aula. A pessoa consegue entrar, andar no corredor e, na hora de entrar na sala, não consegue entrar na sala. Então, não é só o ponto A e o ponto B tem que ser acessíveis, o trajeto até eles também. Né? Aqui é uma simulação, né? Esse ambiente não existe, mas a gente gostaria que existisse, né? De uma saída num andar qualquer, de um edifício qualquer, com um piso tátil de alerta na frente ali do elevador, um piso direcional levando até uma sinalização, que é tanto visual quanto tátil, naquela plataforminha ali, o piso de alerta no chão também, para posicionar a pessoa. E aí, dali para diante, ela sabendo para onde ela tem que ir, ela ela se coordena ali pela referência do rodapé, né? Que, inclusive, contrasta com a parede para ela poder enxergar, né, caso ela tenha alguma visão. Essa é uma inclusão nova da versão 2015 da norma, que é quando existe um desnível, né, uma descida brusca do lado da rota acessível, ou de uma calçada, ou dentro do lote. Né? A gente botou aqui em edificações, mas acontece em calçada também. Né? E, às vezes, você está transitando e tem aquele barranco que você... Né, cuida, mas mesmo assim pode acontecer um acidente, né? Um carrinho de bebê pode virar, Deus me livre, mas... então, existem recursos que a norma traz para essa proteção. Não vou dar detalhes aqui agora, porque não é o objetivo. Né? As circulações horizontais, os corredores, as portas, tudo isso para vocês saberem que a norma contempla. Né? Então, os corredores têm largura mínima, né, de 90, isso vai aumentar, porque é muito difícil tu ter um corredor comprido com 90, então é maior a depender do comprimento.
né? E aí que está, existe uma flexibilidade para caso de reforma, mas assim, não vamos abusar, não é, digamos, no sentido de... não é, é reforma, vou fazer como ele deixa e pronto, né? Isso, a norma ela usa esse termo quando esgotadas as possibilidades técnicas de fazer. Então, assim, quando o responsável pela obra ou pelo projetista comprova tecnicamente que não dá para fazer do jeito comum, do jeito adequado, padrão, digamos, da norma, aí, com uma justificativa técnica bem elaborada, dizendo, já tentei, já cogitei tudo isso aqui, e, infelizmente, mesmo assim, não dá. Aí existe uma tolerância. Né? Mas, senão, as pessoas fazem... é reforma, tem arrego, né? Não tem. Né? Aqui alguns exemplos de sinalização de porta e de larguras, e o espaço em volta da porta também, para você abrir. Né? Se ela ficar encostadinha num canto, você não vai conseguir alcançar a maçaneta. Né? A sinalização ali na porta, mas também tem do lado em braille, você está vendo? Em relevo. Tem gente que perdeu a visão recentemente, não sabe braille, mas consegue saber o que tem dentro desse ambiente. Né? Aí algumas para circulações verticais, né? Escada, rampa, elevador, escada rolante e assim por diante. Né? Então, assim, existe o degrau isolado, que até 1 degrau, 2 degraus, é diferente de uma escada, mas também tem exigências. Né? Então, tem dimensionamento, a sinalização, tudo na norma. Né? Aí, a inclinação da rampa, né? É 8,33. Esse é o máximo. Para a reforma, existe a possibilidade de fazer mais inclinada, se esgotada aquele papo, toda a possibilidade de fazer com 8,33. Porque, quando você faz uma vivência, tenta subir uma rampa de 8,33, já é um sacrifício enorme. Né? Tem que ter patamar de tanto em tanto. Imagina com uma rampa de 10 ou 12, que tu vai poder... E assim, a norma limita também o tanto que tu consegue subir com uma inclinação. Então, se você fizer a rampa com 12, você vai poder subir 7 centímetros, no máximo, porque é só um impulsinho. Rampão, de um andar para o outro, você nunca faz inclinação, não tem como. E o elevador, que tem uma norma separada ali, a 313, que é uma norma do Mercosul. Né? Aqui tem um exemplo, uma escada pela norma, sinalizada, corrimão, sinalização no piso, e um exemplo real, que até fez sinalização no piso, até fez corrimão, mas aí você não enxerga nada. Não tem contraste nenhum. Então, a pessoa que tem baixa visão ou não enxerga não vai conseguir detectar isso ali. Fora... Não sei se dá de ver, aqui está bem difícil de visualizar, mas tem aqui essa sinalização que deveria ser na extremidade do degrau. Tem aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas o contraste é tão baixo que eu daqui não vejo. Fora que tem ofuscamento também, né? Ele brilha e aí tu não enxerga nada de vez. Agora já é a vez da Thaline, eu acho. Ela gostaria de falar sobre sanitários. Então, os sanitários, quando a gente pensa na acessibilidade, a gente já pensa, né? O sanitário para pessoa com cadeira de rodas, né? Realmente é uma das coisas mais, assim, que demandam mais espaço e mais recursos, né, financeiros, enfim. Uma exigência que talvez a mais importante de todas, que veio lá do decreto de 2004, né, decreto federal de 2004, é que os sanitários acessíveis devem ter entrada independente dos sanitários coletivos. A gente vê normalmente um sanitário coletivo com um box reservado para pessoa com deficiência. É legal de ter? É muito legal, porque, né, quanto mais tiver, melhor. Né? A norma diz o mínimo. Mas edificações de uso público coletivo sempre tem que ter o sanitário acessível com entrada independente. Por quê? A gente fala, segurança e autonomia, a pessoa vai sozinha. Mas, assim, muita gente que anda de cadeira de rodas precisa, né, do auxílio. Então não vamos fazer as rampas inclinadona mesmo. E a pessoa que carrega a outra, né, na cadeira de roda, ela também que tem que ter a inclinação da rampa suave para conseguir fazer isso. Quando a pessoa em cadeira de roda consegue se locomover sozinha, é uma situação. Mas existe também a situação em que ela precisa de auxílio. Tem pessoas que não se não movimentam nada do corpo. Como é que elas vão se transferir
para a bacia sanitária, elas precisam de ajuda. E essas pessoas também devem poder ir no shopping, né, por exemplo. E daí ela chega lá, eu sou homem e, né, não movimento meu corpo, estou na minha cadeira de roda com a minha esposa e quero ir no banheiro. Nós vamos no sanitário masculino ou no feminino? Nós não vamos no sanitário. A gente tem que ter um com entrada independente para nós dois conseguirmos entrar juntos, né? Então, parece assim, que exigência. É uma exigência muito importante, né? E aqui a gente não colocou assim a tabela, porque existe diferença para edificações que já eram construídas em 2004, entre 2004 e 2015, e para depois de 2015, a quantidade dos sanitários acessíveis varia um pouquinho, se é uso público ou coletivo, ou dependendo da época de construção. Mas, geralmente, no mínimo 31, né, com entrada independente. E tem uma coisa que fala lá, que até para a gente que é profissional é um pouquinho difícil de entender, que é 5% das peças sanitárias têm que ser acessíveis. E isso é mais aplicável em lugares muito grandes, por exemplo, shoppings, estádios, essas coisas que tem muito sanitário coletivo. Então, assim, por exemplo, eu vou ter lá o sanitário acessível com entrada independente e eu vou ter o sanitário coletivo. E lá dentro do sanitário coletivo, se eu for somar lá, tem, sei lá, 100 bacias sanitárias, né? 5% tem que ser acessível. Conta aquele que está lá no sanitário isolado, e aí o que faltar para completar esse 5% dentro do coletivo. E peças sanitárias são as bacias sanitárias, os mictórios, os lavatórios, né? Tem que contar sempre essas peças. Isso para o pessoal da área é bem importante, assim, facilita bem para entender, porque é meio complicado, né? Isso a Gisele já tinha falado, né, que a norma não apresenta medidas exatas agora, a versão 2015, por causa disso. Você tem que, no seu espaço, garantir condições de manobra e alcance, né, transferência, para a pessoa em cadeira de rodas conseguir usar a bacia sanitária, o lavatório, o papel, o espelho, como qualquer outra pessoa, né? É isso que você tem que atender. Não vou fazer um banheiro de 1,50 por 1,70, não necessariamente, né? Então, porque deve ser garantido o giro interno de 360 graus. Outra coisa que é importante falar, por que a porta tem que abrir para fora, né? Para quê, né? Por que tem que abrir para fora? Porque se você está na cadeira de rodas, você abre a porta, entra, fecha, né? Agora, se você entra e se vira para fechar, é bem mais difícil, você vai ter que ter muito mais espaço. Fora isso, se a pessoa lá dentro cair e alguém vai socorrer ela, não, né? Ela pode estar ali no meio do caminho, né? Outra coisa que a gente nem colocou aqui, mas que é importante, é o alarme de emergência. Em sanitário isolado, tem que ter um alarme de emergência à altura 40 do chão, porque, em caso de queda, a pessoa tem que se comunicar, não está no sanitário coletivo. Às vezes ela pode estar ali com a pessoa que está ajudando ela, e às vezes ela pode estar sozinha, né? E se ela está sozinha, ela tem que se comunicar, né? Enfim, parece assim, às vezes... isso é uma coisa que a gente nunca vê, né? Alguém já viu, eu já vi uma vez, num sanitário acessível que tinha um alarme ali, né? Não testei para ver se funcionava, mas tinha. Mas é uma exigência que parece, assim... a chatice da norma, né? Às vezes é uma questão de, sei lá, dignidade, né? E aí tem vários parâmetros, né? Ali a figurinha mostra aquilo que eu estava falando, né? Da pessoa conseguir circular dentro do sanitário e tal. Aí tem condições para as barras de apoio. Sobre a bacia sanitária, as alturas corretas, porque uma bacia muito alta ou muito baixa dificulta a transferência, né, da cadeira de roda para lá. Então, todos os parâmetros eles têm um porquê de ser, não é só uma chatice. É isso que eu ia falar. Até aquela figura que tu botou do desenho universal, era um box bem legal, mas tipo assim, o sanitário tem aquela abertura frontal. Aquela abertura frontal ela foi idealizada para outro uso, né? Uso em espaços de saúde, uns usos bem específicos, que não é para acessibilidade. Aquilo ali, na versão 2015 da norma, está claramente determinado que é proibido, porque, inclusive, pode atrapalhar, né?
porque a pessoa não tem, às vezes, movimento na perna, e aí a perninha pode entrar naquele buraquinho, né? Não, aquilo ali. E é muito vendido como acessível. O que a gente mais vê, um banheiro que foi adaptado, coloca a bacia sanitária com aquele buraco, que não é para voltar. Né? Aí o lavatório também, o ideal é que seja de alavanca, ou sensor, ou similar, né? E que garantia a aproximação. Sobre o mobiliário, também a norma fala bastante coisa, né? O ideal é sempre seguir o desenho universal, na verdade, para tudo, mas para mobiliário, especificamente, é bem nítido isso. Porque, por exemplo, uma mesa para, né, a mesa para uma pessoa que caminha, se ela estiver numa altura legal ali, ó, a pessoa com cadeira de roda usa também. Isso é desenho universal, né? No Shopping Iguatemi a gente vê, né? Tem várias mesas que estão lá reservadas, elas são iguais às outras. Só que daí o que tem? A altura está igual, tem a aproximação, tudo, só que ela tem o espaço do módulo de referência para a pessoa conseguir ficar ali sem interferir na circulação. Por isso que aquelas mesas, eu estou falando do Shopping Iguatemi de Florianópolis, mas é porque quem é de Antônio Carlos normalmente vai lá também, né? É só um exemplo. Pode. E ainda sobre o mobiliário, tem áreas de esperas que são aqui, sim, né, tipo, um monte de banquinho, né, como isso aqui é um auditório, mas tipo assim, num aeroporto tem essa configuração de cadeiras como área de espera, por exemplo, né? Aí sempre sim, em vários lugares, né, posto de saúde, em vários ambientes tem essa área de espera. E aí sempre tem que ter, né, cadeiras, assentos reservados para pessoas obesas, para pessoas com mobilidade reduzida e inclusive para pessoas com deficiência visual acompanhadas de cão-guia. E aí cadeira de rodas daí não é o assento reservado, é o espaço reservado, né, do módulo de referência, sem interferir na circulação. Não adianta dizer, não, mas cabe a cadeira de rodas ali. Daí o cara tem que ficar ali atrapalhando a circulação. Né? Não é o caso. E a gente até colocou aqui uma dica, por exemplo, às vezes tu vai, sei lá, no fórum, e daí tem uma salinha que tu fica esperando ali para entrar, ou várias situações que são assim, né? E aí tem duas cadeirinhas ali para espera. Aquelas duas cadeirinhas, se chegar uma pessoa obesa, ela não vai sentar, né? Porque ela não vai caber, enfim. A pessoa com cadeira de rodas normalmente vai ficar na circulação, mas, digamos assim, naquele caso ali, não vamos botar uma cadeira para obeso, uma cadeira para... Não cabe. Mas se a gente botar uma poltroninha dupla, né, fortinha, tal, dá para todo mundo usar, dá para duas pessoas sentar, dá para uma pessoa obesa sentar, dá para reservar o espaço para a pessoa em cadeira de roda ficar ali do lado, né? Então, isso é bem desenho universal. Daí a gente pensa, mas isso aqui não se aplica, não sei o quê, mas... Né, vamos focar naquilo que dá de fazer, né? Isso é fácil de fazer. Enfim, agora acho que a Gisele... Essa é a parte final, gente, já. Pode deixar. Até uma coisa interessante... Não, mas tudo bem. Só deixa bem... não vou ler isso tudo, mas, enfim. Os equipamentos urbanos é só para esclarecer o que eles são. Né? Na verdade, a gente pensa em equipamento, mas, na verdade, são aquelas edificações ou serviços, né, de utilidade pública. Então, um posto de saúde é um equipamento urbano, uma escola é um equipamento urbano, uma biblioteca é um equipamento urbano, um teatro e assim por diante. Né? Então, a lista da norma é grande, cada seção tem especificidades para eles. Claro que, dentro dessa edificação, onde for a porta, a seção de norma, onde for a parte de sanitário, seção de sanitário e assim por diante. Né? E pode ter, por exemplo, um serviço, uma agência bancária, pode ser um prédio só para o banco, ou essa agência bancária pode estar dentro de outro lugar e continua se aplicando da mesma forma, né, o que for pertinente a esse tipo de serviço. Vou passar. Então, isso alguns pontos que seria interessante de destacar. Por exemplo, bem tombado, patrimônio histórico. Né? É um equilíbrio delicado, porque tu tem que adaptar, né, trazer o máximo de pessoas, as pessoas... Todo mundo tem o direito de usufruir do seu patrimônio cultural e histórico. Né? Por outro lado, você não pode descaracterizar esse mesmo patrimônio. Né? Então, é um equilíbrio que realmente é mais delicado, né? Mas não é para ser ignorado. E, às vezes, por exemplo, esse casarão aqui, se a gente colocar um elevador aqui, vai 50% do prédio abaixo, porque não dá. Né? E foi realmente comprovado, esgotadas todas as possibilidades daquele papo.
mas pelo menos traz o que tem no andar de cima. Vamos fotografar, vamos fazer um vídeo, vamos fazer uma maquete, alguma coisa que uma pessoa que não enxerga possa tocar. Vamos trazer isso para o térreo, né, e dar a oportunidade para todo mundo de conhecer aquele local, mesmo que não consiga subir aquela escadinha que tem, né. Cinema, auditório e similar, o mais importante é os assentos de plateia, né, que também, assim como nas esperas, tem assentos reservados, tem várias especificações para cada um deles, e posição deles, e como chegar neles, né, mas isso está na norma. E também não esquecer dos bastidores, porque a pessoa que não adianta nada as pessoas com diversas mobilidades reduzidas e deficiências estarem assistindo, se o palestrante usa cadeira de rodas e não consegue subir no palco, né, ou usar o camarim. No local de hospedagem, um hotel, se o hotel é novo, ele tem que ser todos os quartos acessíveis agora, tá? Na lei de 2015 traz isso. Se é um hotel que já existe, 10%, mas o ideal seria quanto mais possível, mas no mínimo 20%. Né? Pode passar. Aqui é um exemplo, só uma figura da norma quanto a um auditório, né, para mostrar como são distribuídos esses assentos exclusivos ou espaços de cadeira de roda, para que ninguém tenha que torcer o pescoço assistindo, nem botando a cabeça para trás assim para assistir. Né? Os parques, as praças, os locais turísticos, ó, acessíveis e com rotas acessíveis. Né? Nem tudo eu vou conseguir. É um gramado. Talvez eu não consiga ir nessa área com cadeira de rodas, mas eu consigo ver o que está acontecendo, consigo chegar perto num trilho acessível. Né? E, claro, onde for preservação ambiental, tem que agredir o mínimo possível nessa adaptação. Né? Nas escolas, escola tem de tudo dentro. Escola tem administrativo, escola tem biblioteca, escola tem sala de aula, escola tem laboratório, e cada um deles talvez esteja espalhado pela norma, mas é importante pegar em todos os cantos. Né? Especialmente a parte imobiliária e comunicação, que todo mundo esquece, e às vezes tu não consegue assistir uma aula porque não tem um recurso adequado. Né? Local de esporte e lazer, principalmente de esporte. Pessoas, por exemplo, em cadeira de rodas, que praticam esportes, elas usam aquela cadeira cambada, que tem a roda meio inclinada para fora, para não tombar a cadeira, quando joga basquete e outros esportes, enfim. Só que aquela cadeira de rodas, ela exige um vão maior de porta, por exemplo. Ele não passaria numa porta de 80, tem que ser uma porta de 1 metro. Então, isso, e no lugar onde a pessoa for usar esse tipo de cadeira, né, os vãos têm que ser maiores, é uma coisa a se pensar. E os estabelecimentos de saúde, que tem que ter os espaços não só para os pacientes e para a equipe assistencial, mas também para os acompanhantes. Né? Isso é uma coisa que a norma exige. E, assim, para estabelecimentos de saúde, tem as normas, né, Anvisa e tudo isso. Às vezes, essa norma sanitária às vezes até mais restritiva que a 9050. Né? Então, não só tem que obedecer a parte de acessibilidade, quanto as normas, e, às vezes, no que for mais restritivo ou mais exigente, seguir o mais exigente. Né? E acabou, gente. Falamos bastante, né? Eu sei que é uma palestra longa, e acreditem, isso é só a ponta do iceberg quanto à acessibilidade e desenho universal. A gente tentou mostrar de tudo um pouquinho para vocês. Né? E a norma é sua aliada, tá? Ela não é uma inimiga. A gente sei que a gente tem dificuldades, às vezes, na aplicação do que está escrito ali, mas, assim, ela é um guia. Ela ajuda você a saber o que você tem que fazer. Então, tentem trabalhar com a norma de uma maneira em que ela ajude vocês. Tá? Ou não só na elaboração de edificações, projeto, para quem é arquiteto, engenheiro civil, etc., como também em outras áreas, na aplicação de questões assistenciais, legislação e tudo isso. Tá? Eu acho que fechou, Thaline. Então, é isso aí, gente. Muito obrigada. Espero que tenham gostado e que tenha acrescentado alguma coisa para vocês. Obrigada. Bom, gostaria de agradecer a Gisele, a Thaline e a Silvia por se dispuserem a vir até a Antônio Carlos para fazer essa palestra. Acho que já esclareceu muitas dúvidas aqui quanto à aplicação da norma de acessibilidade. E também dizer que ainda haverão outras palestras dessa, inclusive com o tema acessibilidade também, só que daí
mas na questão do escolar e de saúde também, né? Porque há muitas coisas, quando se aplica a questão da prédios de saúde e escolar também, ela muda um pouco, né? Então, além dessas ainda, teremos outras até o final do ano. Gostaria de agradecer também a presença, novamente, de todos vocês e convidar para uma próxima palestra, que será, a data ainda será divulgada, né? Dia 18. A gente vai colocar nas redes sociais, aí no site da Prefeitura também. Muito obrigado.